Irmãos, eu queria meditar num tema hoje, né? O tema seria: por que eu não persevero nas disciplinas espirituais? Por que eu começo a orar, começo a estudar as Escrituras, começo a me santificar e eu paro no meio do caminho, não tenho constância? Muito disso está ligado a algum assunto que eu já abordei. Muito está ligado os nossos sentimentos, as nossas afeições, o nosso amor. E o Senhor mesmo disse que aonde estiver o nosso amor, o nosso coração, a boca fala que o coração está cheio. Então o nosso tesouro, onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E as nossas afeições, a nossa mente, ela se cerca daquilo que nós temos afeição. Então, muitas pessoas adoram futebol, adoram andar de bicicleta, adoram correr, adoram ir na academia, adoram ir na escola bíblica dominical, adoram ir numa koinonia, um pequeno grupo dia de semana da igreja. Adoram essas coisas. E eu falei, essas últimas, eu falei coisas que... todas essas coisas que eu disse, tanto as primeiras quanto as últimas, elas podem ter coisas espirituais ou podem não ter. Então, elas podem ser espirituais ou podem não ser. Isso vai depender do quê? Do nosso amor, da nossa motivação, de onde está o nosso coração. Nós podemos desenvolver uma agenda rica e cheia de religiosidade, rica e cheia de muitas coisas, inclusive numa igreja estabelecida, numa denominação ou num grupo de irmãos que se reúnem. A gente pode ter uma agenda, mas se as nossas afeições não forem Cristo, e se nossas afeições não foram ganhas por Cristo, se Cristo não for a nossa alegria, se Cristo não for tudo que nós buscamos, se Ele não for o centro, se as nossas afeições não tiverem no Senhor, não vai adiantar. Não vai adiantar, porque nós vamos começar as disciplinas espirituais e vamos parar. Porque disciplinas espirituais está muito ligado, por exemplo, o que é uma disciplina espiritual? Por exemplo, eu vou me dedicar mais tempo a orar, eu vou me dedicar mais tempo a ler as Escrituras, eu vou dedicar mais tempo em meditar nas Escrituras, eu vou dedicar mais tempo em ler um bom livro, eu vou dedicar mais tempo em ouvir boas pregações, eu vou dedicar mais tempo em ajudar o próximo. Então, tem inúmeras disciplinas espirituais. Eu vou me dedicar mais tempo em reter a minha língua, em não falar mal dos outros. Eu vou dedicar mais tempo em me disciplinar espiritualmente, porque isso está ligado a Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 diz que nós devemos despir do velho homem que se corrompe, né? E renovar a nossa mente com a palavra de Cristo e se revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, as disciplinas espirituais, elas estão ligadas a um aspecto negativo que é despir. Então, geralmente, quando a gente renuncia a alguma coisa, a gente quer renunciar a um prazer. Eu gosto de andar de bicicleta. E quando nós renunciamos um amor e a gente não tem Cristo, não tem o Senhor Jesus a ser de forma suficiente em nossas vidas a ponto de
o amor que eu sinto por Cristo e o desejo e as recompensas que eu tenho em Cristo são imensamente maior do que algo que eu vou renunciar, por exemplo, a bicicleta. Então, se eu estou renunciando um tempo, uma bicicleta, um tempo com ou um videogame ou televisão, para me dedicar às coisas espirituais, eu sempre vou me deparar com o meu amor e o meu coração, as minhas motivações. Por quê? Porque se o meu amor por Cristo e o meu desejo em tê-lo, em conhecê-lo e em experimentá-lo não for maior do que os meus prazeres, os meus desejos, eu nunca vou ser constante nas disciplinas espirituais. Ou seja, então, o segredo de tudo é Cristo ganhar o nosso coração. É Cristo ser as nossas afeições. É Cristo nós gravitarmos em torno do Senhor Jesus. E isso está explícito nas Escrituras de capa a capa. Então, por exemplo, se a gente for ver o Senhor Jesus, né? Lucas capítulo 3, versículo 22. Quando o Senhor Jesus acaba de ser batizado por João Batista, o Espírito do Senhor desce como uma pomba e vem uma voz do céu, o Pai Celestial fala: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer e grande alegria, grande regozijo." Então, Isaías 42 é um livro que foi escrito mais ou menos 700 anos antes do Senhor Jesus, antes do Messias pisar aqui na terra, pisar de forma se encarnar, né, aqui na terra. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Aqui está o meu servo, está falando da pessoa do Senhor Jesus, a quem, é uma profecia, né? A quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro, pus o meu espírito sobre ele trará justiça às nações, ele não gritará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na rua, não quebrará cana esmagada, nem apagará o pavio que esfumaça, trará a justiça com fidelidade. Olha aqui, aqui no versículo 1, em quem eu me alegro. O Senhor Deus se alegrava no Senhor Jesus. E isso antes dele nascer, porque ele se alegra em Jesus na eternidade, no abraço eterno do amor da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles eram suficientes antes das criaturas serem criadas. Eles se amavam e eles se regozijavam neles mesmos, porque um amava e honrava o outro e não tinha necessidade de nada. O Senhor nunca teve necessidade de criar a sua criação para ter para ser completo ou para ter alguma experiência ou para ter alguma acréscimo à sua natureza. O Senhor nunca teve necessidade de nada. Ele já era eterno sempre, e ele já sempre, de eternidade a eternidade, ele é Deus, né? Então a gente vê isso no Senhor Deus Pai, no Senhor Jesus e no Senhor Espírito Santo. Quando o Espírito traz glória
ao Senhor Jesus, ele vem e ele traz glória ao Senhor, ele glorifica a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, eles têm uma vontade, de se alegrar na comunhão eterna entre eles. Agora, quando nós olhamos para o homem não tem o seu prazer na lei de Deus, né? Isso aconteceu no Éden, em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver o homem tendo medo de Deus e não alegria e prazer. Depois do pecado, o homem passou a ter medo do Senhor, né? Então, o que vai fazer com que nós sejamos perseverantes nas disciplinas espirituais, ou seja, na busca da santificação, na busca da leitura bíblica, da oração, do jejum? O que vai fazer com que nós sejamos perseverantes? É as nossas afeições serem ganhas por Cristo, Cristo ser tudo para nós. Aí nada mais vai ser difícil para nós. Se Cristo for o objeto da nossa busca e o objeto da nossa alegria, aí as pessoas vão dizer: nossa, mas isso é muito radicalidade. Olha, todos os homens de Deus buscaram isso. Os homens reais de Deus buscaram isso. E eles escreveram o que eles buscaram. Então vamos ver o salmista no Salmo 1. Salmo 1. Primeiro, o Salmo 1 e o Salmo 2, são os dois salmos que abrem todos os 150 salmos, né? Então, os dois salmos são um resumo de todos os 150 dos demais 148 salmos, né? Então, os dois salmos são um resumo de todos os salmos. Então, se nós meditarmos nesses dois salmos, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Aqui está falando justamente daquele efeito negativo lá de Efésios, né? De Efésios capítulo 4, né? Que é uma disciplina espiritual, é o despojar do velho homem, que é não andar segundo o conselho dos ímpios, não andar segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe que opera nos filhos que desobedecem o Senhor. Nós não devemos andar segundo o curso desse mundo. As pessoas estão indo para lá, muita gente está indo para lá. Nós temos que entender que aonde tem muita concentração e muita atenção, olha, temos que duvidar disso. Por quê? Porque aí está uma mente enganada, que é a mente, a massa, né? O conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se detém, é o seguinte: ele está andando, de repente ele vê alguma coisa, ele para, não se detém no caminho dos pecadores. Ele para, olha que interessante. Aí nem se assenta na roda dos escarnecedores, que é o despojamento do velho homem, né? Pelo contrário, seu prazer, sua alegria, seu regozijo está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Se nós tivermos prazer, alegria em Cristo, nós vamos buscar a lei dele. Nós vamos meditar dia e noite. Ah, mas isso é muito pesado. Tá bom, então vamos continuar numa vida sem sentido, uma vida deprimida, uma vida que vivemos para nós mesmos, centrada em nós mesmos, porque uma vida centrada em nós mesmos é a mesma vida que
a serpente apresentou a Adão e Eva no Éden. Olha, não vivam segundo a sua vontade. Segundo, certamente você será como Deus. Se você comer essa árvore, esse fruto, certamente você será como Deus. E você vai conhecer as coisas. Você vai passar a viver de forma autônoma, sem prestar conta, com toda a sua individualidade. Olha, muito triste, muito triste. Vamos abrir em Salmo 122. Salmo 122. Salmo 122, o versículo 1. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha a alegria, e a casa do Senhor, nós sabemos que é uma figura de Cristo e é uma figura da igreja. Quando nós nos reunimos como igreja, aí o Senhor derrama suas bênçãos. Quantas vezes nós nos reunimos como o corpo de Cristo que o Senhor não visita o nosso coração? Quantas vezes isso aconteceu, irmãos? É demais. E o Senhor visita 40. Então nós não podemos deixar de congregarmos. Quando eu digo congregarmos, uma denominação não seria necessariamente o congregar. Podemos congregar em casa, podemos congregar debaixo do muro, debaixo do lado do muro, debaixo de uma árvore. A gente pode congregar no campo, a gente pode congregar em qualquer lugar, desde que tenha a sua igreja e que tenha muito bem definido a fé em Cristo Jesus, que nós sejamos ouvintes e praticantes da verdadeira espiritualidade, que é Cristo Jesus, a esperança da glória, que é buscarmos sermos cheios do Senhor Jesus, que é justamente termos o Senhor Jesus em primazia, buscarmos a centralidade de Cristo, buscarmos a pessoa do Senhor, a adoração, só a Ele. Bom, Salmos 40, versículo 8, gosto de fazer a sua vontade. Olha aqui o salmista, ele adora fazer a vontade de Deus. É assim que o Senhor Jesus falava. Uma comida eu tenho para comer que vocês não podem comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus, ele perseguia isso, ele perseguia, porque o seu prazer estava na lei de Deus. E os salmistas, todos falavam sobre isso. Salmos 16. Salmo 16, 3. Quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres, os quais está toda a minha alegria, todo o meu prazer. O Senhor dando testemunho da sua igreja. O Senhor dando testemunho. É uma troca mútua de alegria e prazer. Se nós não nos cercarmos desse sentimento, nós vamos abrir brechas para vivermos uma vida centrada em nós mesmos e vamos ser deprimidos, porque nós não temos o Senhor em grande estima, né? Olha, o Salmo 119, então, que é o Salmo da Palavra, são inúmeros versículos. Versículo 16, terei prazer, terei alegria nos seus decretos, não me esquecerei da
tua palavra. Versículo 47. Eu me alegrei dos teus mandamentos que amo, e são inúmeros. Salmo 119, 174. Anseio por tua salvação, tua lei é o meu prazer, é a minha alegria, E agora, para finalizarmos, temos muitos versículos a trabalhar. Por exemplo, lá em Jeremias, quando o profeta fala que o povo dele cavou cisternas rotas, então eles cavaram religiosidade, cavaram práticas sem coração, cavaram uma religião fria com práticas sem o coração, sem as afeições estar naquilo. E eles ainda deixaram um manancial de águas vivas. Eles só não cavaram cisternas trincadas, rotas, que não retinham água, mas também eles deixaram o manancial de vida. Por quê? Porque, mais uma vez, o coração deles não estavam em suas práticas. Eles tinham práticas, mas o seu coração do povo de Israel sempre esteve nas suas bênçãos, na sua vida, na sua individualidade, no seu desejo de coração. Você lembra em Juízes? Eles faziam sempre o desejo do coração. Uma geração corrompida, uma geração em Juízes é o período mais negro de Jerusalém, né, de Israel, do povo de Israel, como povo de Deus. E a gente vê muitas coisas tristes acontecendo lá. Mas, irmãos, para finalizarmos, em Isaías 24. Isaías 24 é uma sessão que fala sobre o castigo. O Apocalipse de Isaías é aqui. Atenção, o Senhor arrasa a terra e a devasta por causa do pecado, arruína a sua superfície e dispersa os seus moradores. Aqui é uma declaração de juízo sobre toda a terra, e esse juízo ele há de se cumprir agora. Essa é uma palavra profética para os finais dos tempos que estão próximos para acontecer. Estão chegando. O Senhor está com a mão na maçaneta da porta. Ele não está nem na porta, está com a mão na maçaneta, está prestes a voltar, né? A sua parousia, a sua volta, a sua revelação. Ele está para voltar, o nosso Senhor, e está chegando. Então, esse é um versículo sobre juízo sobre a terra. O capítulo todo vai falar sobre isso. Mas o versículo 11, eu queria me concentrar nele aqui. Gritaram nas ruas por falta de vinho. Então, vinho é uma alusão à alegria. Então é o seguinte, naquele dia, olha, o inimigo de nossas almas nos dá a ilusão. Ele joga entretenimento, ele joga viagem, ele joga tudo para distrair o nosso coração, para ganhar o nosso amor, a nossa atenção. Para quê? Porque o próprio inimigo das nossas almas sabe que uma hora o Senhor vai tirar toda a alegria da terra. O Senhor vai tirar toda a alegria da terra. Por quê? Porque tudo
o que essa humanidade não quis em Cristo, não vai ter fora dele, porque Cristo é tudo para a sua igreja. E a igreja também é a herança de Cristo. Então, Cristo é tudo para a sua igreja. Então, a igreja ela não busca alegria nas coisas desse mundo, não busca satisfação nas coisas desse mundo. Por quê? Porque nós temos consciência que Deus vai tirar a alegria deste mundo. Por quê? É engraçado que quando o juízo de Deus vier sobre essa terra, vai haver muito povo de Deus aqui ainda. A igreja vai estar pregando o evangelho e a igreja vai continuar tendo alegria no Senhor, alegria na proclamação do evangelho, mesmo em meio às dificuldades. A nossa alegria vai continuar sendo Cristo, mas a alegria do mundo vai ser tirada, porque eles não vão ter a outra alegria, a alegria que vem do mundo, porque o mundo vai ser abalado. Então, gritam nas ruas por falta de vinho, toda a alegria acabou, o prazer da terra já se foi. Por quê? Porque o Senhor está derramando a sua ira, o seu juízo sobre todo o pecado e todo pecador que não desejou se alegrar-se em Deus, não desejou que Deus morresse pelos seus pecados, não desejou ter vida em Cristo, antes teve a sua alegria, o seu prazer nas coisas desse mundo. E isso é muito grave. Então, tá vendo? Hoje tá bem difícil nós pregarmos o evangelho. Por quê? Porque por causa da prosperidade, as pessoas estão tendo prazer em Netflix, estão no prazer em YouTube, prazer no WhatsApp, prazer em Facebook, estão tendo prazer em videogames, estão no prazer em viagens, estão no prazer em tudo. Mas um dia o Senhor vai trazer juízo sobre aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. E um dia a alegria vai acabar. Um dia vai acabar. Então, o que nós devemos focar? Nas nossas afeições em Cristo. Ele tem que ser tudo para nós.